Amados irmãos, amadas irmãs, nós estamos vivendo, uma vez mais, o tempo litúrgico da Quaresma, que é para nós um tempo especial. O número 40 na Bíblia, ele tem o significado de um tempo completo, um tempo favorável para chegar a alguma conclusão, para viver um ciclo, e a partir desse ciclo entrar numa nova realidade. Por isso que também a ciência tomou para si este número, pelo menos simbolicamente, quando uma pessoa está suspeita de uma doença grave e contagiosa, se pede que a pessoa fique de quarentena. É o tempo para avaliar se aquela pessoa superou aquela enfermidade, se ela mudou daquele estado, ou se não há nada nela que a impeça da volta à convivência. E este tempo para nós é um tempo em que nós centramos a nossa atenção, sobretudo na palavra de Deus. A igreja tira as cores da alegria, a igreja tira as cores que muitas vezes nos encantam e se veste do roxo da sobriedade. Tiramos os hinos de glória, tiramos os aleluias, para que a nossa atenção esteja mais concentrada, mais focada na palavra de Deus, sobretudo. Palavra que deve ser escutada, palavra que deve ser meditada, ruminada, palavra que deve ser acolhida e vivida. Por isso, a oração da coleta desta missa, que é aquele primeiro oremos, a missa tem 3 orações específicas. A oração da entrada, na qual nós apresentamos a Deus a intenção da igreja, o que se espera com esta missa, o que nós queremos com esta oração alcançar. A oração sobre as oferendas, com as quais nós expressamos o sentido daquele oferecimento do pão e do vinho naquela missa. O que esperamos alcançar com aquele oferecimento. E a oração após a comunhão, em que expressamos a nossa esperança naquilo que aquele encontro com Jesus na Eucaristia vai provocar em cada um de nós. E na oração da coleta, a oração inicial, nós pedimos que neste tempo quaresmal nós podemos aprofundar o nosso conhecimento de Cristo. Conhecer Jesus. Para que, aprofundando esse conhecimento, nós possamos responder ao seu amor. O amor nos pede algo. O amor de Deus é um amor exigente. Não é um amor que esmaga, que oprime, mas é um amor que nos puxa para cima, que nos puxa a sermos melhores, porque somente pessoas melhores tornam relacionamentos melhores, famílias melhores, sociedades melhores também. Padre Cafarel tem uma frase para os casais, em que ele diz: o teu amor sem exigência me empobrece. A tua exigência sem amor me machuca. O teu amor exigente me enriquece, me enobrece. Então o amor, ele exige algo.
ele exige uma resposta. Por isso a palavra de Deus está no centro da nossa quaresma. É um tempo da leitura da Bíblia mais assídua, da leitura orante, ler e rezar a partir da palavra de Deus. Porque nós poderíamos buscar conhecer Jesus através dos programas de televisão, através de diversos anúncios, mas a fonte do conhecimento de Cristo é a Sagrada Escritura. E é a vida da comunidade aonde Jesus se manifesta todo domingo, vivo, nos ensinando na palavra, nos alimentando na Eucaristia e nos questionando sobre o nosso amor no encontro com os irmãos da comunidade. É preciso conhecer Jesus para aderir a Ele. E o verbo conhecer na Bíblia não é um conhecimento intelectual, não é um estudo sobre Jesus. O verbo conhecer na Bíblia, ele tem um sentido de intimidade. Na Bíblia é usado para dizer da intimidade que o casal tem um com o outro. Por isso que se diz no livro do Gênesis, Adão conheceu Eva, sua esposa, e tiveram o seu primeiro filho. É por isso que Maria diz ao anjo, quando ele revela que ela será a mãe do Salvador: como isso acontecerá se eu não conheço homem algum? Tem gente que sabe coisas de Deus, mas não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Quem não ama, jamais o conheceu. É o que diz a primeira carta de São João. Por isso, na quaresma é um tempo de conhecimento. Quando nós ouvimos o evangelho de hoje na palavra, nós vemos que logo depois do batismo, Jesus se submete, sem precisar, aos ritos humanos, para dar a eles significado. Então Jesus, após o seu batismo, há uma revelação do Pai e do Espírito Santo sobre Jesus. Este é o meu Filho amado. O Espírito desceu na forma de pomba sobre ele. Ali nós conhecemos que na humanidade de Jesus está a presença verdadeira de Deus caminhando no meio de nós. E logo depois do batismo, que vai inaugurar a sua missão, Jesus abandona a convivência do lar familiar para se entregar à missão de anunciar à humanidade a proposta de Deus. Jesus é levado para o deserto. O mesmo Espírito Santo que manifesta que Jesus é o Filho de Deus, conduz Jesus a uma experiência. A experiência que a humanidade precisa fazer. Porque em Jesus está presente a nossa humanidade, menos o pecado. Por isso, quando Jesus vai para o deserto, em Jesus vamos todos nós, com tudo aquilo que a humanidade representa. A humanidade com suas feras, com seus animais selvagens, a humanidade com os dons e os anjos de Deus. E no deserto, Jesus faz aquela experiência que nós precisamos fazer. A experiência de nos confrontarmos com o mal, com o adversário, de nos confrontarmos com as nossas fragilidades humanas, de nos confrontarmos com aquelas realidades que o pecado gerou em nós.
e vencermos este mal. Superarmos este mal na confiança do amor que Deus nos tem. No deserto nós somos chamados com Jesus a escolhermos seguir os nossos instintos humanos que levaram à desobediência, ou escolhermos seguirmos o amor de Deus que nos quer bem, que nos leva à salvação. É uma escolha de amor. Amar aquele que nos salva e nos liberta, ou amar as nossas fraquezas, justificá-las e viver a partir delas uma vida como a dos animais. Uma vida que se refere apenas às coisas terrenas, à saciedade do estômago e dos prazeres do corpo, das necessidades biológicas e de um afeto meramente humano. Só isto não nos satisfaz, porque nós, embora vivamos com as nossas feras interiores, nós somos chamados a acolhermos os anjos de Deus que nos servem, que nos ajudam a alcançar toda a potência de ser filho e filha de Deus. O Senhor nos chama ao deserto para falar-nos ao coração. E falar o que ao nosso coração? Que nós somos seus filhos e filhas amados, que em nós Ele coloca o seu bem-querer, que nós fomos feitos para uma vida feliz e realizada em Cristo, que a nossa humanidade, que foi marcada e machucada pelo pecado, ela precisa ser curada pela graça que vem de Cristo. Por isso nós buscamos desde o nosso nascimento, quando cada um de nós foi gerado no pecado dos pais, no sentido de herdarmos através dos nossos pais biológicos uma história de pecado humano, uma história da fragilidade da humanidade. E no batismo nós somos mergulhados na água que nos lava, não o corpo, não a imundície do corpo, como diz São Pedro, mas lava a nossa alma e a regenera, vai gerá-la de novo, de uma forma pura, de uma forma totalmente de acordo com a vontade de Deus. Porque pelo batismo nós nos tornamos semelhantes a Cristo diante de Deus. Por isso, a nova humanidade é a humanidade que nasce da graça de Deus, que nasce do abandono da maldade e do pecado e da adesão à vida nova em Cristo. Agora, o que é esta vida nova? No Evangelho, Jesus, depois da experiência do deserto, ele vai para a Galileia e anuncia: o tempo já se completou, a quarentena terminou, é tempo de conversão. É tempo de abandono daqueles caminhos que não estão conforme o projeto de felicidade que Deus tem para nós. É tempo do abandono daqueles costumes que para a sociedade são normais, mas têm estragado a nossa família, têm tornado os nossos relacionamentos afetivos lugares de ciúme, de opressão, de violência e até de morte. É tempo de abandono daquelas ideias que nos fazem ver os irmãos e irmãs nas suas diferenças como nossos inimigos, como alguém a ser destruído. É tempo de mudança,
de sermos pessoas novas em Cristo, renovadas em Cristo. O que renova uma pessoa não é uma terapia psicológica. O que renova uma pessoa não é a leitura de uma autoajuda. O que renova a pessoa é uma experiência do amor. E esta experiência do amor nós vivemos quando temos a graça de nos encontrarmos com Cristo, de compreendermos o significado da cruz do Senhor, por amor, por amor. Esta experiência que nos renova. Mas não basta apenas abandonar o mal, é preciso assumir o bem. Convertei-vos e acreditai. Acreditar no Evangelho. Acreditar na vida nova que Deus nos propõe, acreditar no poder da nossa mudança pessoal para mudar os nossos relacionamentos, famílias, a nossa sociedade. Acreditar que com Deus tudo tem jeito, até o nosso coração endurecido. Crede no Evangelho. Nós precisamos crer. Nós precisamos acreditar em nós, no outro, em Deus. Por isso Jesus nos chama a esta adesão na fé. Na primeira leitura nós vemos o compromisso de Deus com a nova humanidade. Depois do dilúvio, simbolicamente a terra foi lavada do mal que a contaminava. A terra tinha tudo para florescer, tanto na natureza, como também nas criaturas, nos animais e nos seres humanos. E Deus faz esta aliança com Noé, porque é uma nova humanidade, é uma nova oportunidade. E cada um de nós é chamado hoje a se perguntar: esta nova humanidade está acontecendo na minha vida? Se nós somos pessoas que têm a vida nova de Cristo, por que as nossas famílias não são melhores? Por que ainda existe tanto ódio na nossa sociedade? Dentro da igreja, às vezes. Onde está a falha? Porque se nós somos a nova humanidade, nós somos chamados a renovar toda a criação. Esta é a proposta de nosso Senhor. Que nós tenhamos a oportunidade de sermos diferentes, de vivermos a vida nova de Cristo. Uma vida marcada pelo amor, não um amor que é um sentimento, mas um amor que é um compromisso com a vida, um compromisso com o bem, um compromisso de ajudar as pessoas a construírem um novo caminho, não pela violência, mas pelo acolhimento e o ensinamento, a proposta da palavra de Deus que transmitimos. Este é o desafio que nós temos diante de nós. Como Noé teve diante de si, de gerar uma nova humanidade. Como os batizados, nós temos também esse desafio, de gerar a nova humanidade primeiro em cada um de nós. Nas nossas atitudes, no nosso modo de avaliar as coisas e as pessoas, no nosso modo de enxergar as pessoas, no nosso modo de perdoar as pessoas. Gerar uma nova humanidade no modelo de Cristo. Não é perguntar o que Jesus faria. A gente não tem condições de saber o que Jesus faria. Jesus é muito livre para estar dentro das nossas concepções, porque normalmente muita gente que fala o que Jesus faria, aplica para Jesus o que ela quer fazer.
O que ela gostaria de fazer, Jesus faria isso, porque ela gostaria que fosse assim. Nós temos que olhar para a Bíblia e descobrir o que Jesus fez, como Jesus agiu. Isso a gente tem como saber, porque está lá na palavra. E procurar ver o que significa esta ação de Jesus no tempo de hoje. O que significa vencer as tentações? O que significa pensar que quando eu melhoro, a humanidade inteira melhorou um pouco através de mim? Se a nossa humanidade é uma parede e nós somos os diversos tijolos, quando um tijolo é curado, a parede está melhor do que estava. E de tijolinho em tijolinho se vai renovando um edifício inteiro. O tempo de começar é agora. É hoje o tempo da nossa conversão. Que Deus nos ajude a tornarmos melhor ainda a nossa igreja, pela nossa conversão pessoal. Tornar melhor ainda a nossa sociedade humana, pela nossa conversão pessoal e pela nossa transformação, a tornar melhores as nossas famílias. Cada um de nós tem seu ambiente, cada um de nós sai do seu deserto e volta para a sua Galileia, e lá deve anunciar o Evangelho, na sua casa, no seu relacionamento, no seu namoro, no seu noivado, no seu matrimônio, no seu trabalho, no seu futebol, para quem gosta, na sua caminhada, onde você estiver. Lá deve ser a Galileia onde você vai dizer: agora é tempo de mudança. Vamos ser melhores, vamos acreditar no Evangelho. Que cada um nesse instante peça a Deus a sua graça de entrar como Jesus, guiado pelo Espírito nos desertos, e que você possa, como Jesus, vencer o mal, dominar as suas feras interiores, dominar aquelas realidades negativas que você talvez não escolheu, mas herdou, e poder fazer aflorar os anjos dentro de você, anjos que servem, começando na sua família, mas também na sociedade.